No amanhecer de 27 de fevereiro de 2010, a terra treme na região de Concepción, no Chile. Ao menos 25 mil casas foram atingidas e mais de 800 pessoas morreram. Um ano e meio após a tragédia, o que mudou no país chileno? Qual a visão das autoridades e o que dizem os especialistas? Veja agora na reportagem de Daniel Nunes e Alberto Luiz. Talcahuano, cidade de 170 mil habitantes, na província de Concepción, no Chile. Região pesqueira, industrial, povo humilde, trabalhador, de vida simples e alegre. Povo que avança remo a remo rumo ao futuro. Aqui até o comércio de rua faz sucesso. Começava o ano de 2010 na costa do Oceano Pacífico. A prefeitura, de oposição ao governo de Sebastián Piñera, se empenhava para construir projetos integrando diversos segmentos da sociedade. A elaboração de projetos que nos permitam, no horizonte de 10 anos, dar um sentido estratégico ao setor público e privado em Talcahuano. Existe a possibilidade de que a população possa viver melhor. Mas os planos não se concretizaram. Poucas horas mais tarde, tudo foi por água abaixo. Anos de esforços foram destruídos por aquele mesmo mar que tanto entregou aos habitantes do porto. Era madrugada de sábado, 3 horas e 34 minutos do dia 27 de fevereiro de 2010. Este era o último dia do verão e seria o último dia da vida para cerca de 800 pessoas. Porque era uma noite que não amanhecia nunca. Era horrível. A noite era como uma neblina fechada. O céu ficou avermelhado. Era uma noite que não terminou jamais. Na cidade de Talcahuano, vizinha a Concepción, aqui no Chile, os tremores do dia 27 de fevereiro foram tão fortes que até mesmo a prefeitura municipal teve que fechar as portas por conta dos estragos. Esta senhora conta que quando começou o terremoto, correu para um cerro próximo de sua casa. Ela e o filho ficaram no cerro até às 7 horas da manhã, quando foram obrigados a descer por causa da fome. A situação que encontraram na cidade quando voltaram era caótica. Casos como esse eram registrados por rádios, jornais e pela televisão em diversos lugares. Jornalistas que cobriram a tragédia chilena contam que a destruição encontrada em Talcahuano lembrava um cenário de guerra. Porque não sei, depois de ver esta imagem, isso era uma guerra. Era completamente uma guerra. Era completamente uma guerra. Quase um ano e meio depois da tragédia chilena, fomos conferir como estão vivendo os moradores da Grande Concepción. Começamos pela região portuária de Talcahuano. Chove forte, venta bastante. Estamos em Talcahuano, no Chile, região que foi fortemente afetada pelo tsunami, que destruiu bastante, principalmente a região do porto. O que antes era uma colônia de pescadores, empresas, ficou exatamente assim, destruído. Boa parte dos pescadores estava morando em casas irregulares. Enquanto esperam uma ação do governo, os moradores estão abrigados em pequenas casas de madeira, doadas emergencialmente por entidades de caridade em parceria com a prefeitura. Tudo que em minha casa se perdeu. Perdi completamente tudo que tinha em casa. Eu e meus irmãos saímos de braços cruzados de casa. Sim. Assim que agora aqui estamos à espera, esperando. Ainda não há solução. Como dizem, temos que abaixar a cabeça e seguir esperando, porque não há nada concreto. Assim, aqui hay que dizer como lá outro, hay que agachar a cabeça e seguir esperando, porque todavía não há nada concreto, não. Entre o descaso e disputas políticas, o tempo e a população desassistida. Enfrenta para reconstruir as cidades mais atingidas e a tão importante ajuda de entidades humanitárias. Quem precisava ajudar também necessitava de ajuda. Em Concepción não havia energia, combustível, comunicação. A prefeitura de Talcahuano, na Grande Concepción, tinha sido destruída. Não tínhamos nenhum ponto de reunião para encarar esta emergência como se devia. O Departamento Social de Talcahuano montou um comitê de emergência para descobrir pessoas que haviam perdido suas casas.
foram cerca de 25 mil casos informados. A prefeitura tinha que mobilizar para verificar cada situação. Para o mapeamento da destruição na cidade, cada casa foi visitada. Por arquitetos que colaboraram, professores universitários. Era uma equipe de quase 100 pessoas avaliando as cerca de 25 mil casas atingidas pelo terremoto e tsunami. 6 mil casas estavam completamente destruídas. Diante das dificuldades de mobilização dos governos, a ação das agências de ajuda humanitária foi fundamental. Só a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais entregou 300 casas pré-fabricadas, além de roupa e comida. O ex-diretor da ADRA para o Chile afirma que a ação do voluntariado foi fundamental. Imagine que chegamos 2 ou 3 dias antes que o governo pudesse chegar. Já estávamos intervindo, levando comida, barracas, cobertores. Posso afirmar que durante vários meses atendemos às necessidades graças a um grupo de amigos e irmãos da igreja que não pensou em dormir porque não dormiram por semanas. Não bastassem as dificuldades vividas pela população, o povo também contribuiu para o caos na região. Passado um dia do desastre por conta da escassez de comida, água e energia, mercados e postos de gasolina passaram a ser roubados e saqueados a todo instante. Essas ações tiveram que ser combatidas pela polícia e por soldados da Marinha, o que tirou o foco da ajuda humanitária, da limpeza das ruas e da reconstrução. Todos roubaram. Roubou gente que não tinha por que roubar, que não tinha nenhuma necessidade neste momento. Eu creio que viram a oportunidade e, desgraçadamente, esta situação dos roubos, que depois se massificaram, a saques, especialmente a supermercados, a postos de combustíveis, desviou a atenção do que deveria ser a atenção principal. Para reconstruir a cidade, o governo trabalhou em parceria com lideranças de diferentes segmentos, identificando as principais necessidades de Talcahuano. Por conta da grande demanda de recursos, propostas foram apresentadas para o governo regional, na época liderado pela intendente Jacqueline von Rissenberg, a fim de buscar subsídios. Depois que uma investigação apontou o envolvimento de Jacqueline von Rissenberg no esquema de doações ilícitos de casas a pessoas que não perderam suas habitações no terremoto do Chile em 2010, a intendente de Biobío renunciou ao cargo. A região passou a viver um descontrole político. Isso ajudou a travar o processo de reconstrução, porque o governo central se preocupou em resolver este problema político em vez de se dedicar aos problemas das pessoas. O prefeito de Talcahuano reclama da demora do governo central chileno para enviar recursos. Gaston destaca a reconstrução das casas como o principal problema da região. Pergunto se as diferenças políticas com o presidente Sebastián Piñera contribuem para essa demora. Os problemas políticos se resolvem à parte. Eu tenho que lutar e meu trabalho cotidiano aqui neste município é para que a família de Talcahuano possa viver melhor. Os desafios estão por toda a parte. Retirar os entulhos das ruas, demolir prédios, quadras inteiras, reconstruir casas, escolas e prédios públicos. A reconstrução não é apenas um trabalho político, uma promessa, é um compromisso de todos, do poder público, de agências humanitárias e especialmente da população. Após o ano e meio, trabalhadores que viviam da pesca, a maior fonte de renda da população de uma das cidades mais atingidas. Como recuperar a economia local. Este pescador da cidade de Talcahuano, próximo a Concepción, no Chile, tinha 6 barcos. Todos eles foram destruídos pelo tsunami. As redes e outros materiais utilizados no trabalho também foram perdidos. Morando numa casa pré-fabricada, cedida emergencialmente pelo governo há mais de um ano, o pescador não consegue comprar um novo barco para voltar ao trabalho. Estou pedindo ao banco. Durante 5 meses quis pedir empréstimos, mas não consegui porque não tinha o barco em condições. Pergunto ao pescador sobre o governo, e ele diz que o governo não faz nada. Por esta embarcação, ele desembolsa $6.000. O pequeno barco usado no trabalho foi cedido por uma empresa de pesca. Eles doaram 75% do valor e o restante o pescador precisa pagar. Alguns setores produtivos, no entanto, estão se recuperando. A pesca e o setor florestal são alguns deles, diz a editora da Rádio Biobío.
Infelizmente, há outro fenômeno que é a diminuição da quantidade de peixes nessa região do Pacífico. Alguns tentam entrar em outros setores, turismo, serviços. Victoria diz que não se atreve a prever o tempo que a região vai precisar para recuperar totalmente a empregabilidade na região. Para quem depende do mar e dele nada retira, o sentimento não poderia ser outro: impotência. Sem os instrumentos de trabalho, este pescador diz que se sente mal psicologicamente. Mal diante da minha família porque deixo de sustentar a casa. Raul diz que estava acostumado a chegar em casa todos os dias com algumas compras ou com o próprio pescado e agora volta de mãos vazias. O mar dava tudo a Raul, dava os recursos para viver e dava para educar os filhos. Sem o mar eu não sou nada. Enquanto os pescadores sofrem com a falta de equipamentos e a escassez de peixes, o setor hoteleiro vibra com a vinda de muitos trabalhadores para a reconstrução das cidades. Além do mais, a localização bem no meio do Chile tem favorecido o turismo de negócios. Concepción se tornou um polo regional de negócios. A região de Biobío é a terceira mais procurada do Chile. Passam por aqui todos os anos cerca de 500 mil pessoas. Assim tem sido o dia a dia da região de Concepción. Muitas dificuldades, a pesca dá claros sinais de esgotamento. Por outro lado, novos setores e oportunidades se abrem para um povo que não cruza os braços diante do desafio. Essa grande reportagem foi mais do que um trabalho de conclusão de curso. Esse vídeo mostrou que os grandes veículos de comunicação se preocupam somente em mostrar a tragédia e apelar para o sensacionalismo, buscando altos índices de audiência. Mostramos aqui o poste remoto e uma população que começa uma nova vida.